Então assim, ouvir a palavra de Deus é comprometedor. É comprometedor. Por isso que o mundo faz assim, ó. Não quero. Não quero me comprometer. Cardeal Sará continua. Nesse inferno barulhento, o ser humano se desintegra e se perde. Fragmentado em tantas inquietações, fantasias e medos. Para sair desse túnel depressivo, anseia desesperadamente pelo barulho. Então, a pessoa muitas vezes, para se curar, ela busca mais barulho. Ela busca mais agitação. Sendo que o que cura as feridas do mundo seriam a busca de Deus, seria o silêncio, seria escutar a sua voz. Para sair desse túnel depressivo, anseia desesperadamente pelo barulho, esperando que esse venha lhe trazer algum consolo. Mas o ruído é um ansiolítico enganoso, viciante e falaz. O melhor modo de compreender o drama do nosso mundo é vê-lo como uma espécie de fúria sem sentido que odeia obstinamente o silêncio. Nossa época detesta aquilo que nos conduz ao silêncio, encontrar, maravilhar-se e ajoelhar-se diante de Deus. Mesmo nas escolas, vamos pensar agora nas escolas, Cardeal Sará faz nos refletir sobre isso, mesmo nas escolas o silêncio desapareceu. Já parou para pensar? As nossas escolas são barulhentas. A pergunta que o Cardeal Sará faz, como estudar no barulho? Como ler no barulho? Como formar a inteligência no barulho? Como alguém pode estruturar seu pensamento e os contornos do seu interior no barulho? Como abrir-se ao mistério de Deus, aos valores espirituais, à nossa grandeza humana em um tumulto contínuo? O silêncio contemplativo é uma chama pequena e frágil no meio de um oceano em fúria. O fogo do silêncio é fraco, pois é inoportuno para um mundo ocupado. O mundo está ocupado demais para ouvir a voz de Deus. O mundo está ocupado demais para ouvir a voz de Deus. Eu estou fazendo um período de silêncio proposital nessa pregação. O mundo está muito ocupado para ouvir a voz de Deus. Hoje, muito poucos cristãos aceitam entrar em si para olhar a si mesmos e permitir que Deus os olhe. Insisto, poucos estão dispostos a se deparar com Deus no silêncio. Vindo abrasar-se nesse grande face a face, ao matar o silêncio, o ser humano mata Deus. Mas quem o ajudará a se calar? Como é que eu vou fazer silêncio, Frei? O celular toca constantemente e seus dedos e sua mente estão sempre ocupados enviando mensagens. A verdade é essa, o celular está tocando toda hora, mensagens o tempo todo. O meu dedo, eu vejo às vezes os dedos das pessoas, eu fico impressionado. Como é que as pessoas conseguem digitar tão rápido? E elas fazem tão rapidinho. Como que ficamos especialistas das mensagens? É mensagens o tempo todo. O gosto pela oração é provavelmente a primeira batalha de nossa época. Arregimentado nas guarnições dos barulhos mais cruéis, o homem está disposto a retornar ao silêncio? A pergunta que eu faço é, o homem está disposto a retornar ao silêncio, a querer ouvir Deus? Porque o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o mundo atual? Já aconteceu no Jardim do Éden. Vamos lá para o Jardim do Éden? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo 3, versículo 9. Aqui o ser humano tinha pecado, Adão e Eva tinham pecado, e olha o que está acontecendo aqui.
Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E essa pergunta não é uma pergunta geográfica, essa é uma pergunta de essencial. Essa pergunta é: onde que você está? Porque antes você estava em mim e agora você já não está mais em mim. Antes nós éramos amigos, agora parece que nós não somos mais amigos. Onde você está? E olha o que Adão responde. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo. Ah, agora a voz de Deus te dá medo? Antes Deus era seu amigo, antes Deus não te causava medo, antes você queria ouvir a voz de Deus, agora ouvir os passos de Deus que chega pertinho de você, agora te dá medo? Veja, esse é o retrato do nosso mundo até os dias de hoje. O mundo tem medo de ouvir a voz de Deus. E por que eu tenho medo de ouvir a voz de Deus? Porque eu quero comer o fruto proibido. Eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero fazer a tua. Eu sei que se eu ouvir a tua voz, Deus, eu vou ficar com a cabeça pesada, eu não quero escutar a tua voz, eu tenho medo. E porque estou... E veja, e o que o medo causa? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me e me escondi. O medo faz a gente se esconder de Deus. Este é o retrato do mundo atual, um mundo que se esconde de Deus. O mundo que não quer ouvir Deus. Porque ouvir Deus é comprometer-se. Ouvir Deus é mudar de vida. Ouvir Deus é converter-se. Não quero me converter. Não quero mudar. Você está entendendo o drama? Você está entendendo a questão? A morte do silêncio é apenas aparente. Deus sempre nos ajudará a redescobri-lo. Nós não podemos desistir. São João da Cruz, um grande místico da Igreja Católica, em seu cântico espiritual fala sobre a música calada, a música silenciosa que produz o amado na alma a ele unida. Como tentar definir o som do silêncio? Pergunta ao Sará. O cardeal Sará responde: enquanto o ser humano não for capaz de reconhecer o grande silêncio de Deus no mais fundo do seu coração e compreender esse mistério, lugar do eterno em sua carne, ele não poderá aceder a uma verdadeira transformação espiritual e humana. O verdadeiro som do silêncio consiste nisso. Não podemos ouvir o verbo se não somos previamente transformados pelo silêncio de Deus. Ou seja, eu não posso ouvir o verbo se eu não sou capaz de uma transformação. Ouvir a Deus é deixar que Ele me transforme. A voz de Deus precisa me transformar. Por isso que em tantas passagens... Aliás, peço para você abrir uma delas, Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Jesus vai falar isso. Mateus capítulo 7, versículo 26. Ou melhor, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O primeiro passo é você ouvir. E quando você ouve, você é chamado a colocar em prática. Não adianta só escutar. É preciso colocar em prática. Então, o verdadeiro silêncio consiste nisso. Consiste em ouvir a Deus. Mas não podemos ouvir o verbo, não podemos ouvir a palavra, não podemos ouvir a Deus e não sermos transformados pela palavra. Por isso está dizendo aqui: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, assim, ouvir a palavra de Deus é comprometedor. É comprometedor. Por isso que o mundo faz assim, ó. Não quero. Não quero me comprometer. Não quero me comprometer. Já aconteceu com você? Chegou uma mensagem de alguém no seu celular? Já aconteceu com vocês? Chegou a mensagem de alguém no seu celular, um áudio, e aí você fala: eu não quero nem escutar, porque eu já sei que o que ela vai falar vai me comprometer. Ou seja, vai me pedir alguma coisa, eu já não quero fazer, então não vou nem escutar, porque aí eu tenho a desculpa que eu não escutei, não sei nem o que ela falou. Já aconteceu com você? Ou seja, eu não quero me comprometer e é melhor não escutar o que ele tem para me dizer. Porque aí, quando eu for abordado
você não ouviu minha mensagem? Não, nem escutei essa mensagem, não sei nem o que você estava falando. Ah, porque eu estava precisando de você. Ah, desculpa. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Não queremos escutá-lo, porque isso significa se comprometer.